Olá, bem-vindo ao nosso encontro. Então, gente, como nós temos ouvido falar sobre síndrome do pânico, realmente é difícil você encontrar alguém que não tenha se deparado com essa síndrome. Por quê? O que está acontecendo? As pessoas estão perdendo o controle das suas emoções. Porque ou você domina as emoções ou elas te dominam. Quando elas te dominam, você se sente refém. Quando você se sente refém, você começa a sentir que está perdendo o controle da sua vida. Pois existe uma forma especial, condutora, na fisioterapia comportamental, que nós temos orientado vocês, que a Diana, ela está aqui conosco, ela veio aqui para gravar para você. E ela vai falar para vocês que ela conseguiu sair desse pânico. Como? Controlando os seus pensamentos, consequentemente seus sentimentos e o seu comportamento. Então, Diana, por favor, fale da sua experiência. Primeiramente, obrigada. Sou muito grata a Deus, primeiramente, por estar aqui, pela senhora, pelos ensinamentos. E falar que eu acreditei, né? Foi como a senhora relata no livro, que se a gente acreditar, nós conseguimos sair de qualquer ansiedade, qualquer síndrome do pânico, qualquer depressão. Quando eu cheguei no seu consultório, eu tinha adquirido as 3 coisas, né? Que pensou pela ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão. E daí a primeira coisa que a senhora falou para mim, Diana, você tem que acreditar. E eu acreditei. Quando a senhora me apresentou o livro da senhora, eu comecei a ler ele e a primeira palavra que tinha lá era acreditar. A gente tinha que sair das nossas emoções, comportamentar elas, para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida, porque todos nós passamos por coisas todos os dias e nós temos que acreditar, né? Sim. E eu comecei a ler o livro da senhora, comecei logicamente com as consultas da senhora, eu comecei a fazer essa prática, fazer essas dinâmicas. E eu comecei a colocar em prática como é que eu adquiria bônus, como é que eu saía da zona de perigo, para a gente não ir para a zona de prejuízo. E graças a Deus hoje eu estou aqui, podendo compartilhar isso. Sim, Diana, conta um pouco como é que foi a sensação quando você começou a fazer, né, a fisioterapia comportamental, ou seja, praticar dinâmicas. Fala a sensação que você teve. Olha, no começo, assim, eu não tinha muita... Eu ficava com medo, porque só eu que pensava que estava passando por isso, entendeu? Só eu que falava, meu Deus, por que eu, Diana? Porque logo eu, tantas pessoas em minha sociedade, e eu sempre fui uma pessoa alegre, feliz, mas eu, né? E daí, quando eu comecei a praticar, eu comecei a abrir mais a minha mente. Eu comecei a lutar, nós lutamos, né, todos os dias. E eu comecei a lutar, fazer as dinâmicas. Eu era uma aluna dedicada, eu me dedicava mesmo. Quando a gente ia fazer uma prova na faculdade, a gente não tinha que estudar aquele conteúdo, então eu estudava. Eu lia, eu fazia dinâmicas, eu sozinha, porque o meu medo era de ficar em casa só. O meu medo era de qualquer coisa de pérfuro cortante que podia me cortar, ou eu me via numa certa situação, eu passava mal no ônibus e eu falava assim, meu Deus, eu tô vivendo o quê, né? E eu comecei a fazer essas práticas, essas dinâmicas e graças a Deus, a cada dia, como eu falei, você vai praticando e cada dia que passa você vai adquirindo força, você vai adquirindo bônus, como a senhora fala no livro. E graças a Deus, hoje eu posso falar que eu sou uma nova pessoa, porque quando você acredita, como a senhora fala no livro, e eu estava falando agora, quando a gente acredita, a gente sai de qualquer oposição que a gente está. E a gente tem na passagem na Bíblia, fala assim, gente, o bom combate, né, pela fé, né? Combati um bom combate. Pela fé, então, graças a Deus, com a ajuda de Deus, porque quando a primeira coisa quando a gente tá no consultório, a senhora falava assim, você tem que ter fé em Deus, cadê o seu Deus? Então, eu sempre fui criada na igreja, e quando a gente tá com a síndrome do pânico, a gente recua a nossa fé de Deus, e eu
como uma pessoa que sou muito... eu sou uma serva do Senhor, eu, por ser jovem, mas eu sempre fui criada naquela... E eu me distanciei do Senhor. E quando eu comecei a fazer as consultas que a senhora me apresentou, eu tive essa força de retomar minha caminhada pela fé, que sem Deus nós não somos nada. E foi isso que ele foi mostrando, ó, vai lutando, vai lutando. É porque quando você acredita, você acorda para usar o poder que você tem, o poder existencial. O Criador, ele é muito perfeito. Quando ele nos deu a vida, ele nos deu a capacidade de vivê-la. Só que quando você tem um pensamento que não favorece, você vai na contramão da sua própria vida. Quando você falou aí, eu achei interessante essa fala sua, que você acreditou. Quando você acredita, você compra aquela ideia. E quando você compra, você começa a praticar. Na prática, você vê que você está criando uma estrutura. Essa estrutura, ela te dá uma base para que você tenha recursos de combate. Esse recurso de combate propiciou para você sair do pânico que você estava e começou a se sentir segura. Com certeza. Isso é uma prática constante e diária. O interessante é que a Diana falava, será que um dia eu vou ficar boa? A sensação é que a pessoa nunca mais vai ter o controle da própria vida. Mas tem sim. E a Diana está aqui para comprovar isso, né, Com Diana? certeza, tem sim, sabe, doutora? Quando eu comecei, eu cheguei até a tomar alguns remédios para mim fazer o tratamento, mas eu não me reconhecia. Para que eu estou tomando esses medicamentos? Foi quando eu fiz uma simples ligação para a senhora e a senhora falou assim para mim, Diana, olha, é como tu ligar um carro. Se você ligar um carro, você não vai ligar, você pode até ter a chave, mas você não vai ter a gasolina. Como que você vai andar? Então você nunca precisou tomar remédio. Olha a Diana lá no teu passado. No livro da doutora Fátima, fala assim que nós temos que se comportamentar em 3 figuras. A antes, a atual e que a gente quer ficar, entendeu? Então, eu me comportamentava quando eu estava fazendo as dinâmicas, o que eu fazia? Não, a Diana lá do passado, ela sempre foi corajosa. Agora, a Diana agora, ela tá com medo, sim. A gente tem que assumir que a gente tá com medo. Mas a terceira Diana, ela vai se superar, ela vai ser mais corajosa. Então, foi isso que eu fui fazendo. Apesar dos medos, eu ia fazendo essas dinâmicas, eu ia fazendo as terapias e foi aí que eu consegui sair. E graças a Deus, eu não posso deixar de falar também da gente não poder falar isso para a nossa família, porque é importante, a família está do nosso lado agora. Muitas pessoas que, quando eu cheguei a falar que eu tinha síndrome do pânico, que eu pensava que só era eu que tinha, e daí muitas pessoas falavam assim para mim, mas eu não falo para minha família, mas eu estava tão com medo que o primeiro recurso foi procurar ajuda, porque eu queria ser a Diana que eu era antes. E daí eu comecei a falar para minha mãe, comecei a falar para o meu pai, para o meu marido, e a primeira coisa foi recorrer. Você hoje procurar ajuda não quer dizer que você é louco, quer dizer que você quer se autoconhecer melhor. Você não quer chegar à loucura. Você não quer chegar à loucura. Você quer evitar que isso aconteça. Justamente, e eu não estava me reconhecendo, foi como a senhora falou, a gente fica num estado que a gente não se reconhece mais. E daí eu comecei a fazer as terapias, procurei ajuda, e hoje foi como a senhora falou. Eu nunca vou esquecer também que quando a gente sai dessa síndrome de qualquer coisa, a gente volta mais forte ainda. Exatamente. E eu voltei mais forte ainda. Quando eu via coisas, quando eu estava com medo, eu pensava que eu ia morrer. Porque a sensação da síndrome do pânico é aquela sensação que tu acha que tu vai morrer. Que tu vai morrer, que as coisas... Eu pensava que eu ia morrer o ano passado e hoje eu tô aqui, entendeu? Então, você cria certas coisas na sua mente. A gente não pode dar ouvido a que as pessoas falam. Um dos motivos que eu fiquei doente foi porque eu dei muito motivo para que as pessoas me julgassem, para que as pessoas falassem de mim. E hoje você não pode, todo mundo vai falar de você, do seu cabelo, da sua roupa, mas você tem que ser feliz do jeito que você é. Do jeito... Tem que se abraçar e se aceitar. Deus nos fez como sua imagem e semelhança, então a gente tem que ser a imagem dele, a gente tem que espalhar amor, né? Então, você tem que mudar quando aquilo te incomoda, não quando incomoda os outros. Isso, com certeza. Então foi isso. Todo mundo vai
ter alguma falha, todo mundo a gente, mas a gente tem que sempre ver o lado positivo da situação. Uma das coisas que eu também coloquei em prática, ver sempre o lado positivo. E graças a Deus, hoje eu tô aqui. Pois é, gente. Então, vocês lembram que a Diana falou assim, eu pensei que eu fosse morrer ano passado e hoje eu tô aqui. Quando você trilha pelo caminho certo, você não morre, você vive e tem uma vida compartilhada, como ela está compartilhando aqui. Então a mente, no desespero, ela mente muito. Ela faz você pensar coisas que não vão acontecer. Então, mas que crédito que você está dando para sua mente? O positivo ou o negativo? O positivo, ele possibilita você a sair desse espaço de prejuízo e vir para onde você precisa estar, é onde a Diana está hoje. Então, faça isso por você. Saia dessa zona de prejuízo, né, Diana? Isso mesmo. A zona de prejuízo não leva você a lugar nenhum, pelo contrário, estagna a sua vida. Tá bom? Te aguardo no próximo encontro e até lá.